Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Ponto 3. Você está me ouvindo bem? Eu não estou falando apenas da qualidade do som dessa transmissão, não. No programa de hoje queremos falar da qualidade da nossa audição. Ouvir é importante para a nossa interação com as pessoas e com a natureza, mas às vezes temos hábitos que prejudicam ao longo da nossa vida a qualidade da nossa audição. As perdas auditivas podem ser altamente incapacitantes pelos seus impactos na comunicação e no desenvolvimento psicossocial e cognitivo. Estima-se que 1 em cada 10 pessoas com mais de 40 anos de idade já sofra com algum grau de perda auditiva relacionada ao envelhecimento. Os sons de alta frequência, como os que ocorrem em uma conversa, são os primeiros a serem atingidos, levando a uma drástica redução na capacidade auditiva. Por isso é importante observar se há dificuldade em escutar e entender o que as pessoas estão dizendo. No programa de hoje queremos falar dos cuidados cotidianos com a audição e também sobre os avanços que a medicina apresenta para quem perdeu a audição ou que vai ouvir pela primeira vez. E para conversar sobre esse importante tema, faz parte do cotidiano da nossa vida, eu recebo 2 especialistas da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a doutora Alice Lang, que é especialista em implantes cocleares. Doutora Alice, bem-vinda ao Ponto 3. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero ajudar as pessoas a entenderem melhor sobre os implantes cocleares. Vou ficar à disposição para esclarecer dúvidas, para conversarmos mais sobre isso. Muito obrigado pela participação. E também, direto de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, está o Dr. Wagner Rodrigues, especialista em cuidados com a audição. Dr. Wagner, bem-vindo. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Espero também ser útil para responder a todas as dúvidas que surgirem. Dr. Wagner, eu quero começar com o senhor, porque a gente vai falar dos cuidados, mas vamos falar quais as atitudes que as pessoas têm e que podem levá-las a ter problemas na audição. É ouvir o som da televisão muito alto, aquele fone de ouvido, ou esse fone de ouvido aqui, ó, pequenininho. Exemplo dessas atitudes que prejudicam a qualidade da nossa audição. Então, hoje a gente vê os jovens utilizando fones de ouvido em intensidades muito elevadas, né? O que a gente via antigamente, aquelas pessoas que trabalhavam em empresas com muito barulho, hoje a gente vê menos, porque esses ambientes eles estão um pouco mais controlados. Só que os jovens eles querem ouvir música de forma cada vez mais alta, e principalmente quando estão em ambientes como academias, nos ônibus, por exemplo, em que você já tem um som de fundo e para você poder ouvir aquela música que você quer ouvir, você tem que colocar o fone numa intensidade muito mais alta. Então, isso aí vai causar prejuízo para a sua audição. Então, hoje é o principal fator. Agora, em casa, ouvir TV num som um pouco mais elevado, isso não vai mudar tanto, porque o som não chega de forma tão intensa dentro do seu ouvido. Agora, fone, realmente um problema muito grave. Mas aqui no meu fone de ouvido só chega a fala do diretor, então eu não estou aqui maltratando o meu ouvido, ele só fala comigo quando precisa. Agora, doutora Alice, é normal a perca da plena função do nosso sistema auditivo ao longo da vida, ou a gente pode chegar na terceira idade ouvindo como na juventude? Isso é muito variável. Inclusive, existem hoje alguns genes que já foram estudados que são responsáveis por um maior risco da chamada presbiacusia, que é a perda auditiva relacionada ao envelhecimento. Inclusive, tem estudos de pesquisadores nacionais, como o Dr. Joel Lavinsky, que identificou alguns genes
relacionados a esse tipo de surdez, não é? Esse tipo de perda auditiva que acontece ao longo da vida. Mas isso não dá para se dizer que é anormal, é muito comum, na verdade, né? As pessoas ao longo da vida chegarem aos seus 70, 80 anos com algum grau de perda auditiva, como você mencionou antes mesmo, nas frequências agudas, costuma ser mais frequente, né? Inicial, começa a perda pelas frequências agudas, então são os mais fininhos, são os que o paciente começa a perder inicialmente. Isso é influenciado por diversos fatores, né? De estilo de vida que a pessoa cultivou ao longo dos anos. Então, questões como tabagismo, diabetes, pressão alta, são fatores que a gente sabe que têm influência, que podem lesar a orelha interna ao longo dos anos, né? Principalmente se essas condições não forem bem tratadas. E então isso é uma questão muito variável. A exposição ao ruído também, né? Como o Dr. Wagner estava falando, pessoas que trabalham cronicamente expostas a ruídos intensos, isso tudo varia e vai fazer com que a pessoa chegue a uma terceira idade, quarta idade, com maior ou menor predisposição a desenvolver a perda auditiva. Então, Dr. Wagner, lá quando era criança, minha mãe falava assim, tem que limpar o ouvido. E às vezes até lava o ouvido, aí pega o cotonete, enfia, limpa tudo lá dentro, sai aquela sujeirinha. Mas depois eu ouvi falar que não é bom ficar enfiando coisa dentro do ouvido. Explica pra gente, como é que a gente cuida do ponto de vista da higiene da orelha e do ouvido? Então, o nosso ouvido, o conduto, ele é autolimpante. O que significa isso? Ele já vai empurrando a cera para fora. Consequentemente, você só precisa fazer essa limpeza, porque às vezes com uma toalha úmida, passar só aqui em volta, que a cera vai estar aqui fora já. Agora, se você pega qualquer objeto, e hoje a gente vê as pessoas usando de tudo, né? Pega uma caneta e enfia assim, né? Eu já vi de tudo. Quando você coloca dentro do seu ouvido, você não tem noção de exatamente o ponto que aquele objeto está. E, infelizmente, muitas vezes a gente vê aqui os doentes, eles se machucam com esses instrumentos. Além disso, pega essa cera que estava saindo aqui e coloca lá no fundo, que a gente só consegue tirar aqui na clínica, por exemplo, através de lavagem, enfim, tem várias formas de você poder remover a cera. Aí então, ou seja, o cuidado é muito mais simples do que a gente pensa, né? Muito mais simples. Agora, a ocasião então daquela chamada lavagem do ouvido, ela é rara, é aquela que coloca na água e tira aquela sujeira, isso é raro. Isso, assim, tem médicos que gostam de fazer lavagem, tem médicos que não gostam muito. Eu não gosto muito de fazer lavagem, mas não é incorreto. Mas o que é importante dizer é que deve ser feito por um médico, por vários motivos. Primeiro, que a gente sabe exatamente a pressão da água que a gente joga, e também um outro ponto muito importante, a temperatura da água, porque se você for lavar o ouvido com uma água um pouco gelada, você vai ter muita tontura, entendeu? Então, parece que é algo simples, mas pode dar bastante complicação, viu? Eu me lembro, quando era criança, uma vez fiz, e eu me lembro que a água era morna, né? Mais morninha, isso. Mas nunca mais aconteceu. Minha mãe às vezes brinca comigo, você não está ouvindo direito, tem que lavar o ouvido de novo. Eu não sei se precisa disso. Mas aí... pode dizer, doutor. Se você não está ouvindo direito, é melhor que vá a algum médico que olhe o seu conduto e veja se tem cerúmen ou não. Né? Porque daí, se tiver, muito fácil de retira e melhora. Exato. Ou se não é algum problema mais grave, né? Exatamente. Que tem que ser visto pelo médico. Agora, doutora Aline, uma pessoa que nunca ouviu, ela pode voltar a ouvir? E a pessoa que vai perdendo a audição ou que perde a audição, ela pode voltar a ouvir?
Sim, especialmente em se tratando de crianças, que é a área que eu estudo mais, né? A gente sabe que tem muitas causas de surdez que a gente chama de congênita, ou seja, a criança já nasce com a surdez, e é justamente nessa situação, principalmente quando a gente está falando de surdez, não é a surdez severa, profunda, que é realmente a incapacidade de discriminar os sons e fazer deles algum sentido, é nesses casos em que o implante coclear é mais indicado. O implante coclear, então, é um dispositivo que é colocado cirurgicamente dentro da orelha interna e que tem um dispositivo externo que faz processamento do som, não é, para esse dispositivo, e assim a gente vai ser estimulado o nervo auditivo. Então, nesses casos, sim, foi uma grande revolução no tratamento da surdez, a invenção do implante coclear. Então, ele pode fazer com que uma criança que nasça com surdez e nunca teria outra forma de escutar, volte, né, ou então inicie a sua escuta. Já em casos de pacientes, por exemplo, que nascem com surdez, mas ficam com muito tempo de privação auditiva, ou seja, vão procurar auxílio só depois de anos de privação auditiva, muitas vezes o implante coclear não vai ter um benefício tão importante, porque o processamento auditivo central, ou seja, a forma como o cérebro entende o som, ficou muito tempo sem estimulação, então esse cérebro não vai conseguir fazer tanto sentido dos sons. É por isso que em muitos casos a gente recebe os pacientes, não é, com muito tempo de privação e acaba às vezes não indicando ou sugerindo outra forma de comunicação, porque pode ser que depois de muitos anos não gere um benefício tão grande. Já em casos de pacientes, não é, que perdem a audição aos poucos, adultos normalmente, não é, que vão perdendo aos poucos a audição, ou mesmo crianças, qualquer tipo de perda progressiva tem uma tendência a ter uma resposta muito boa com os implantes cocleares. Claro que antes de pensar no implante coclear, alguém que vai perdendo a sua audição aos poucos, inicialmente vai passar por um processo de uso de aparelhos auditivos de amplificação, não é? Os aparelhos auditivos convencionais, que a gente chama, e depois de um tempo de experiência, se realmente a perda for progressiva, aí sim pode ser indicado um implante. Eu já observei por pessoas que eu conheço, até na minha família, que a pessoa que ela vai perdendo a capacidade auditiva, ou seja, ela vai ficando surda aos poucos, vai perdendo a capacidade de ouvir, e ela demora a fazer o tratamento, quando acha a solução, ela tem dificuldade de adaptação, que ela fala, eu estou ouvindo demais, né? E aí tem a dificuldade de se ajustar. Mas eu queria que a senhora fizesse a diferença do implante coclear, né, que eu vi ali no Dr. Google, que é até chamado de ouvido biônico, do tal do aparelho auditivo. Qual que é a diferença dessas duas soluções que a medicina traz? O aparelho auditivo de amplificação sonora individual, que nós chamamos, né, o aparelho comum, ele amplifica, como o nome diz, né, os sons, de uma maneira, cada vez mais a tecnologia vem ajudando com que ele seja seletivo. Então, realmente, isso que tu mencionaste, Diego, é realmente uma realidade. Os pacientes, como eu mencionei antes, principalmente os idosos, tendem a perder a audição nas frequências agudas inicialmente. E demoram muitas vezes até a se dar conta de que isso está acontecendo, não é? E quando resolvem procurar o auxílio, muitas vezes eles colocam o aparelho, e o aparelho, como eu falei, a tecnologia tem sido cada vez mais específica para conseguir aumentar os sons da perda do paciente, ou seja, não adianta também aumentar todos os sons, desde os graves até os agudos, se o problema, por exemplo, da perda auditiva está mais nos agudos. Então, com uma tecnologia que cada vez avança mais, a gente consegue selecionar os sons mais agudos, então, para serem amplificados, ou de acordo com a perda de cada paciente. E isso se dá através, então, de um aparelho que vai externamente aqui à orelha. Muitos deles têm uma parte que entra no conduto auditivo, no canalzinho aqui, não é? E
som, ele é processado, o som externo é processado no aparelho e amplifica pelo conduto. O implante coclear serve para casos em que a orelha interna já realmente não tem quase mais nenhuma resposta ao aparelho, e ele vai estimular, então, através de um feixe de eletrodos que tem um formato, ele entra na orelha interna, não é, que tem formato de caracol, e estimula diretamente as fibras do nervo auditivo, e assim passa a mensagem sonora para o tronco cerebral, enfim, para toda a via auditiva central. Então, o aparelho seria, digamos, para casos de perda auditiva mais inicial, e o implante para casos de perda mais severa, profunda, que nós chamamos. Dr. Wagner, se eu perguntar para o senhor quando é que a gente deve ir no otorrino, laringologista, vai falar para ir todo ano, mas as pessoas não vão, infelizmente não é da nossa cultura. Mas a partir de quando as pessoas, ou quais sinais devem levar a pessoa a procurar o otorrino? E também eu queria que o senhor falasse se a perda auditiva está relacionada com outros problemas de saúde para os quais a gente tem que ficar atento. Tá bom, então é uma pergunta bastante ampla, vou tentar resumir um pouco. Então, desde 2010 a gente tem uma lei que obriga o teste da orelhinha. Por que isso é tão importante? Porque mais ou menos 1 em cada 1000 crianças nascem com uma perda auditiva profunda, ou seja, eles não escutam. Então, por isso que é importante fazer o teste da orelhinha, porque você busca essas crianças que têm perda, já tenta fazer o diagnóstico e logo você consegue dar uma terapia adequada para essa criança para poder adquirir linguagem. Acaba aí? Não, não acaba aí. Por quê? Porque tem algumas crianças que nascem com audição normal, daí depois, os 4, 5, 6 anos, começa a perder essa audição. Então, você tem que pegar essa criança que nasce, faz o teste da sua orelhinha, deu normal, repete depois faz um outro exame, uma audiometria, quando ela tiver uns 5, 6 anos, quando está entrando já na escola, e não é incomum chegar aqui na clínica crianças que não estão indo bem na escola e quando você vai ver elas têm perda auditiva. Então, é muito comum. Outra coisa que muitas vezes a gente se esquece, mais ou menos, eu estou falando não só de mais ou menos 2 a 3 vezes mais frequentes problemas de visão em crianças que nascem com algum déficit auditivo. E assim, você consegue resolver isso com óculos. Então, criança que tem problema auditivo tem que fazer avaliação oftalmológica. Isso aí é obrigatório também. Passou essa fase, homem começa a perder a audição mais cedo do que mulher. Isso aí é verdade. O homem começa a perder mais ou menos a partir dos 40 anos, mulher 50, 55 anos. Isso aí tem vários fatores, um deles é o hormônio, o estrogênio. Então, a partir dos 50 anos, a mulher já deve procurar o médico, fazer pelo menos um exame, assim, avaliação, e o homem antes, a partir dos 40. Idoso, aí, a partir dos 60, todos devem fazer. Daí você tem uma série de outras doenças que podem causar isso, e não é incomum pessoa que tem perda auditiva ter também tontura, porque é o mesmo órgão, né? Então, às vezes, o doente reclama, eu tenho perda, eu vim aqui porque eu não estou ouvindo bem. Daí você pergunta, mas você tem tontura? Eu tenho. Você tem zumbido? Eu tenho também. Porque muitas vezes, perdas auditivas, elas se manifestam gerando zumbido. Então, são coisas que a gente tem que ficar atento, as pessoas têm que ficar muito atentas a isso. Interessante ficar atentos, porque são sinais que às vezes a gente, em vista de outros sintomas, de outras doenças, às vezes a pessoa vai deixando isso passar e vai ficando cada vez mais difícil de superar, com certeza. Agora, doutora Aline, falando dos implantes cocleares, é um tratamento caro
ele está acessível pelo Sistema Único de Saúde? E qual é a durabilidade desse implante? Sim, ele é um tratamento caro, mas que está disponível tanto pelos planos de saúde, a grande maioria deles, eu desconheço algum que não tenha, mas pelo SUS também está disponível. Ele é um tratamento que precisa ser bem indicado, claro, né? Por isso que uma avaliação com equipe multidisciplinar de otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, enfim, é bem complexo todo o processo e que precisa ser bem indicado, mas ele está disponível. Normalmente pelo SUS, dependendo da região, vai ter uma demora, não é maior ou menor, porque isso é muito individualizado em cada estado, mas sim, ele está disponível. Isso é muito importante as pessoas saberem. Claro que isso é uma prescrição do profissional, né? Você não vai chegar no profissional e pedir eu quero fazer o implante, é o profissional de saúde que vai fazer a indicação, mas é bom saber que está acessível pelo Sistema Único de Saúde. Agora, Dr. Wagner, claro, como tudo que a gente fala em saúde, hábitos saudáveis são importantes para poder preservar a qualidade da nossa audição. Então tem tudo a ver também com a alimentação. Nossa, tem muito a ver. Tem muito a ver, porque, por exemplo, alguém que abusa de doces, alguém que toma muito café, tem o colesterol, triglicérides desregulado, vai ter uma maior chance de ter perda auditiva. Então, ter uma boa alimentação, fazer atividade física, isso é essencial. Importante, então, esse cuidado, né? Como todas as outras questões de saúde que a gente sempre quando para em todo o corpo para ver, os hábitos de vida saudáveis são importantes para a gente poder prevenir, evitar que os problemas apareçam, né? Mas é possível ter qualidade de audição mesmo na terceira idade, Dr. Wagner? É possível a pessoa chegar nessa fase da vida ouvindo bem? Ah, sim. É possível. A gente vê muitos doentes hoje com 70, 80, 90 anos ouvindo bem ainda, né? E a gente vê muito isso. Uma pessoa que se cuidou a vida inteira, pessoa que mantém uma pressão arterial boa, ou toma medicação, diabetes controlado. Muitas vezes, sim, pode chegar aos 80, 90 anos ouvindo bem, às vezes nem precisando dos aparelhos auditivos, mas a perda de audição, a redução da nossa audição ao longo do tempo, ela ocorre, mas você pode chegar ouvindo bem e daí precisando só de um aparelho auditivo. Como a doutora Aline falou, isso aí vai depender também muito da questão genética. Então, tem vários genes relacionados, inclusive ao ruído. Então, tem genes que te predispõem a ter mais perda pela exposição ao ruído também. Bom, nós falamos bastante aqui sobre o ouvir, mas eu quero terminar o programa falando de uma atitude, o escutar. A mensagem que o Papa Francisco publicou para o Dia Mundial das Comunicações 2022 é linda e breve e está disponível na internet. E ela fala do escutar com o ouvido do coração. Sugiro a leitura para quem ainda não conhece. Nela, o Papa destaca a importância da escuta na igreja e na sociedade e recorda que a escuta é uma condição para uma boa comunicação. Eis um trecho, abre aspas. A escuta é o primeiro e indispensável ingrediente do diálogo e da boa comunicação. Não se comunica se primeiro não se escutou. Fecha aspas. Eu espero que todo mundo tenha escutado as boas informações e orientações que recebemos hoje aqui sobre os cuidados com a audição. Eu agradeço a participação do Dr. Wagner Rodrigues, otorrinolaringologista, falando com a gente lá de São José do Rio Preto. Obrigado pela participação. Obrigado a todos, obrigado a BOL, obrigado a SBO também. Foi um dia muito bom para nós. Muito obrigado também à doutora Alice Lang,
otorrinolaringologista, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Obrigado pela participação. Muito obrigada. Também agradeço em nome da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Fico muito feliz de ter ajudado e tirado algumas dúvidas para que cada vez mais as pessoas escutem melhor. Obrigado a vocês e a você de casa pela audiência. Até a próxima.